A sua tesoura de poda no outono é uma varinha mágica ou uma arma de destruição em massa para o seu jardim. Um corte errado, e na primavera, em vez de uma floração exuberante, terá apenas galhos nus. Hoje, vamos transformá-lo de um cirurgião de jardim amador num verdadeiro mestre da poda de outono. E eu prometo que vai descobrir um segredo que o fará olhar para suas árvores e arbustos com olhos completamente diferentes. Então, por que o outono? Imagine que o seu jardim é um grande reino adormecido. As plantas abrandaram todos os seus processos e preparam-se para o seu repouso de inverno. Neste momento, a poda para elas não é um choque, mas sim uma espécie de cirurgia planeada sob anestesia. Quase não sentem dor e não perdem as suas preciosas seivas. Uma poda de outono correta não é apenas uma questão de estética, mas a garantia de saúde e uma colheita abundante no próximo ano. Esta é a nossa oportunidade de ajudar o jardim a entrar em repouso, forte e preparado. Então, vamos aprofundar um pouco mais. Por que, afinal, toda essa dedicação com a tesoura de poda no outono, quando a natureza, aparentemente, adormece? Na verdade, a poda de outono possui 3 objetivos super importantes. Imagine-se como o personal trainer e o médico do seu jardim, tudo em uma só pessoa. O primeiro e principal objetivo é a saúde. É o que chamamos de poda sanitária. Nós, como médicos zelosos, removemos tudo o que pode prejudicar. Todos os ramos secos, quebrados e doentes devem ser retirados. Por quê? Porque neles, como em apartamentos aconchegantes, esporos de fungos e larvas de pragas hibernam durante o inverno. Ao deixá-los, criamos com as nossas próprias mãos um foco de problemas para a primavera. Ao removê-los agora, realizamos uma verdadeira desinfecção geral do jardim. O segundo objetivo é a forma correta. Modelamos a copa da árvore ou do arbusto. E isso não é apenas por uma questão de beleza. Uma copa bem formada garante boa ventilação e iluminação. Quando os ramos não se atrapalham e não sombreiam os vizinhos, a planta recebe o máximo de sol e ar. Essa é a melhor prevenção para muitas doenças. E por fim, o terceiro objetivo, o mais agradável, a futura colheita. Ao remover os ramos velhos e fracos, estamos dizendo à planta: não gaste energia aqui. Direcione toda a sua energia para o crescimento de brotos fortes e produtivos. É um investimento direto na quantidade e qualidade das suas futuras maçãs e frutos silvestres. Portanto, a poda de outono não é apenas uma limpeza, mas uma estratégia inteligente para a prosperidade do seu jardim. Vamos falar mais detalhadamente sobre a poda sanitária. Imagine que você é um cirurgião e seu jardim é um paciente que precisa ser preparado para um longo período de dormência. Sua principal tarefa é remover tudo que possa se tornar uma fonte de problemas. Este é o alicerce para a saúde do seu jardim. O que procuramos em primeiro lugar? Ramos secos, quebrados e doentes. Ramos secos são um peso morto. Eles não apenas prejudicam a estética, mas também podem se tornar um viveiro para fungos e pragas. São fáceis de identificar, são frágeis, sem vida, frequentemente têm uma tonalidade acinzentada e quebram-se facilmente com um estalo característico. Ramos quebrados são uma porta aberta para infecções. Vento, neve, geada, tudo isso pode agravar o dano. Através da fratura, a umidade penetra no tronco e, ao congelar no inverno, literalmente racha a madeira por dentro. Por isso, qualquer fissura ou quebra, mesmo a menor, deve ser eliminada. E claro, os ramos doentes. Procure por quaisquer anomalias, protuberâncias, engrossamentos, manchas na casca, chagas das quais possa exsudar goma. Tudo isso são sinais claros de doença. Ao deixar um ramo assim durante o inverno, você permite que a infecção passe o período de frio tranquilamente e, na primavera, ataque com força renovada as partes saudáveis da planta. A poda sanitária não é crueldade, mas uma cirurgia necessária que salva vidas. Bom, a parte de saneamento já está resolvida.
Nosso pomar agora está saudável. Mas e agora? Qual é o próximo passo? A seguir, nos transformamos em verdadeiros estilistas e arquitetos. Isso se chama poda de desbaste e aeração. Imagine que a copa da sua árvore é um penteado muito denso. O cabelo está emaranhado, não respira e tem um aspecto desarrumado. O mesmo acontece com os galhos. Nossa tarefa é criar espaço. Procuramos galhos que se comportam como verdadeiros egoístas. Primeiro, são aqueles que crescem para dentro da copa, em vez de para fora, em direção ao sol. Eles criam sombra, impedem a ventilação e, ainda por cima, nunca darão bons frutos. Esses, nós removemos sem nenhuma hesitação. Em segundo lugar, procuramos galhos que se cruzam, ou pior ainda, que se esfregam uns nos outros. O atrito constante causado pelo vento gera feridas neles. E qualquer ferida é uma porta aberta para doenças. Dos dois galhos que se esfregam, deixamos o que for mais forte e estiver melhor posicionado. Nosso objetivo é que a copa se torne clara e bem arejada. Os velhos jardineiros dizem que um pardal deve conseguir voar livremente através da copa de uma macieira adulta. E não é um exagero. É exatamente essa estrutura transparente que permite ao sol iluminar cada fruto e previne o desenvolvimento de doenças fúngicas. Certo, sabemos o que podar e por quê, mas a questão crucial que atormenta todos os jardineiros é: quando exatamente começar? Se nos apressarmos, podemos causar danos. Se demorarmos demais, também. É como diz o ditado popular: há um tempo certo para tudo. O principal sinal que o próprio jardim nos dá é a queda das folhas. Enquanto a árvore tem folhas, ela está ativa. A fotossíntese está a ocorrer, e todos os nutrientes acumulados durante o verão estão a mover-se lentamente das folhas para os ramos e raízes. Esta é uma reserva estratégica de energia para o inverno. Se começar a podar a árvore enquanto ela ainda tem folhas, estará literalmente a cortá-la deste fluxo vital de nutrientes, enfraquecendo-a para o longo inverno. Portanto, a regra de ouro é: espere até que a maioria das folhas caia naturalmente. Este é o sinal de que a circulação da seiva diminuiu e a planta está pronta para entrar em dormência. Ela, por assim dizer, adormece. Mas há também o outro extremo. Não se deve esperar demasiado tempo. A poda deve ser concluída antes da chegada de geadas fortes e persistentes. Quando a temperatura desce abaixo de 5 graus negativos, e especialmente 10 graus negativos, a madeira torna-se tão frágil como o vidro. O seu afiado podador pode não cortar, mas sim quebrar o ramo, deixando uma ferida irregular e difícil de cicatrizar. Uma ferida assim ficará exposta ao gelo e a infecções durante todo o inverno. Portanto, memorize o intervalo ideal, após a queda das folhas, mas antes das geadas fortes. Terá algumas semanas para trabalhar no jardim com calma e sem pressa. Mas agora, a parte mais crucial. Existem plantas para as quais a poda de outono não é uma ajuda, mas sim uma sentença de morte. Então, quais são as plantas que, categoricamente, não devemos tocar até a primavera? Os primeiros na nossa lista negra são os arbustos que florescem na primavera. Lembre-se desta regra simples. Tudo o que floresce exuberantemente na primavera e no início do verão não deve ser podado no outono, como, por exemplo, lilazes, forsythias, weigelias, spireas cinzentas e muitas outras. Por quê? É muito simples. Essas plantas formam as gemas florais para o próximo ano, ainda no verão, nos brotos do ano atual. Neste exato momento, em seus galhos, já repousam minúsculos botões das futuras flores. Se você pegar o seu podador e decidir embelezar a planta, estará com suas próprias mãos cortando todo o esplendor da próxima primavera. A melhor altura para a poda delas é logo após a floração, para que tenham tempo de desenvolver novos brotos e formar as gemas neles. A seguir, vêm as árvores frutíferas de caroço, gingeira, ameixeira, cerejeira e damasqueiro. Elas suportam muito mal a poda de outono,
especialmente em regiões com invernos rigorosos. Suas feridas cicatrizam lentamente e os esporos de fungos podem penetrar facilmente, causando doenças. Além disso, os cortes frequentemente levam à agomose, onde a árvore literalmente chora resina, perdendo suas forças vitais. Para elas, a melhor altura para a intervenção é no início da primavera, antes do início da seiva. Vamos conversar sobre seus grandes aliados, as ferramentas de jardinagem. Seu podador, sua tesoura de poda e seu serrote não são apenas pedaços de metal. São instrumentos cirúrgicos, e a saúde das suas plantas depende diretamente do estado deles. Para isso, há duas regras de ouro: afiação perfeita e higiene impecável. Por que a afiação é tão importante? Imagine que você está cortando pão. Uma faca afiada faz um corte limpo e preciso. Já uma faca cega amassa e rasga o miolo. O mesmo acontece com um galho. Uma tesoura de poda bem afiada deixa um corte liso e limpo, que cicatriza rapidamente com calo, um tecido vegetal semelhante à nossa pele. Um instrumento cego, por outro lado, não corta. Ele esmaga, desfia e rasga as fibras da madeira. Ele deixa uma ferida rasgada e com rebarbas. Um corte assim vai demorar a secar, a cicatrizar e pode apodrecer. É uma porta aberta para qualquer infecção e para a entrada de pragas. E a limpeza é o seu escudo contra a disseminação de doenças. Ao passar de uma planta para outra com uma ferramenta suja, você pode se tornar um vetor de contaminação. Você cortou um galho de uma macieira doente e, em seguida, usou a mesma tesoura de poda em uma planta saudável. Pronto! Você transferiu esporos de fungos ou bactérias. É como se um médico usasse a mesma seringa para todos os pacientes. Portanto, afiação e limpeza não são um capricho de perfeccionista, mas sim a base da segurança do seu jardim. Então, já percebemos que as ferramentas devem estar limpas. Mas como conseguir essa limpeza? Simplesmente sacudir a terra não é suficiente. Precisamos de uma desinfecção verdadeira. É um processo rápido e simples que salvará as suas árvores de muitas doenças. A forma mais acessível e eficaz é usar álcool ou líquidos à base de álcool. Serve álcool medicinal, vodka barata, ou até mesmo os desinfetantes de mãos à base de álcool, que quase toda a gente tem hoje em dia. Basta umedecer um pano ou um disco de algodão e limpar cuidadosamente as lâminas da tesoura de poda, do podador de galhos ou do serrote. O álcool é excelente a eliminar a maioria das bactérias e esporos de fungos. O que é importante? Este procedimento não deve ser feito apenas uma vez no início do trabalho, mas sim regularmente. O ideal é depois de cada árvore. Se souber que uma árvore está doente, a desinfecção após a intervenção nela é obrigatória. Isso deve tornar-se um reflexo seu. Podou alguns galhos numa macieira velha, limpou a tesoura de poda, passou para uma pereira jovem. Isto leva apenas 10 a 15 segundos, mas o benefício é enorme. Se não tiver álcool à mão, pode usar outros produtos. Por exemplo, uma solução forte de permanganato de potássio de cor rosa escura, ou até mesmo lixívias comuns à base de cloro, diluídas em água numa proporção de 1:10. Mas depois de usá-los, as lâminas devem ser obrigatoriamente limpas e secas completamente, para evitar a ferrugem. Lembre-se, uma ferramenta limpa é a garantia de que está a tratar o seu jardim, e não a infetá-lo. Preparamos a ferramenta e escolhemos o ramo. Agora, o mais importante é como fazer o corte em si. Este pequeno movimento determina a rapidez com que a ferida cicatrizará e como a planta se desenvolverá a seguir. Existe uma regra de ouro para o corte, e ela é composta por duas partes: o local certo e o ângulo correto. A primeira parte é o corte na gola. Se você for remover um ramo inteiro, observe atentamente a sua base, onde ele se une ao tronco ou a um ramo mais grosso. Você verá um pequeno inchaço ou engrossamento na casca. É isso que chamamos de gola, ou anel de cicatrização. Neste local,
Estão concentradas as células responsáveis pela cicatrização da ferida. Sua tarefa é fazer o corte exatamente na borda externa dessa gola, sem deixar um toco, mas também sem cortar a própria gola. Se deixar um toco, ele começará a secar e apodrecer, transformando-se num oco. Se cortar muito fundo, danificando a gola, a ferida será muito grande e levará muito tempo para cicatrizar. A segunda parte é o corte na gema. Se você não vai remover o ramo inteiro, mas apenas encurtá-lo, o corte deve ser feito acima de uma gema. E, mais importante, acima da gema que aponta para a direção desejada, geralmente para fora da copa da árvore. O corte deve ser oblíquo, com uma ligeira inclinação afastando-se da gema. A parte inferior do corte deve estar aproximadamente ao nível da base da gema, e a parte superior, alguns milímetros acima. Esta inclinação impede que a água se acumule no corte e na própria gema, prevenindo o apodrecimento. Ao dominar estas duas técnicas simples, você se tornará um verdadeiro profissional na poda. Chegamos agora ao corte em si. Este é o momento em que a teoria encontra a prática, e muito depende de um único movimento seu. Aqui, cada detalhe importa. Existem dois tipos principais de corte, e ao dominá-los, você compreenderá a lógica de todo o processo. O primeiro tipo é quando removemos um galho completamente, bem na sua base. Observe com atenção onde o galho se une ao tronco. Você notará um pequeno inchaço na casca, um espessamento que se assemelha a um colar. É o que os jardineiros chamam de colarinho do galho. Este é o ponto onde a árvore naturalmente cicatriza as suas feridas. A sua tarefa é fazer o corte precisamente na borda externa desse colarinho. Imagine que você está cortando a manga de uma camisa, bem na costura do ombro. Em hipótese alguma, deixe um toco. Ele morrerá, começará a apodrecer e se transformará num oco, um viveiro de doenças. Mas não avance demais, cortando o tronco em si. Isso criará uma ferida enorme, que a árvore terá muita dificuldade em cicatrizar. O segundo tipo é quando simplesmente encurtamos um galho. Aqui fazemos o corte na gema. Escolha uma gema saudável, que esteja virada para a direção desejada, geralmente para fora da copa. É dela que brotará um novo rebento na primavera. O próprio corte deve ser oblíquo, num ângulo de aproximadamente 45 graus. Deve começar um pouco abaixo da base da gema, do lado oposto, e terminar alguns milímetros acima do seu topo. Forma-se assim um pequeno telhadinho, oblíquo acima da gema. Essa inclinação impede que a água da chuva se acumule no corte e na própria gema, protegendo-os da podridão. É simples, mas genial. Para entender melhor, vamos a um exemplo prático. Peguemos a rainha dos nossos pomares, a macieira. Ela, como poucas outras, necessita da poda de outono e a suporta muito bem. O que procuramos numa macieira em primeiro lugar? Claro, tudo o que está seco, doente e partido, isso já mencionamos. Mas a macieira tem as suas zonas problemáticas específicas. O mais importante são os brotos ladrões. São rebentos fortes, vigorosos, que crescem verticalmente. Crescem muito rapidamente, muitas vezes a partir de gemas dormentes em ramos antigos, e parecem longos chicotes verdes. Para os iniciantes, podem parecer um sinal de força e saúde da árvore, mas na verdade são verdadeiros parasitas. Os brotos ladrões praticamente nunca dão frutos, mas consomem ativamente a seiva e os nutrientes, roubando-os dos ramos frutíferos. Além disso, eles densificam muito a copa, criando sombra e dificultando a ventilação. O outono é a altura ideal para se livrar deles. Nós os cortamos no colar, junto à base, sem deixar tocos. Também devemos prestar atenção aos ramos que crescem num ângulo muito agudo em relação ao tronco. No futuro, sob o peso da colheita, um ramo assim pode quebrar-se facilmente, criando uma enorme ferida. É melhor removê-lo agora, enquanto é jovem, ou redirecionar o seu crescimento para um raminho lateral, mais bem posicionado. Uma macieira corretamente podada no outono
é a garantia de que, na primavera, ela direcionará todas as suas forças não para o crescimento de massa verde inútil, mas sim para a formação de botões florais e das futuras maçãs. Agora, vamos mudar de cenário. Enquanto com as macieiras a situação é mais ou menos clara, com as frutíferas de caroço, como cerejeiras, ameixeiras e damasqueiros, tudo se complica bastante. Nesses casos, a poda de outono é um jogo perigoso, que frequentemente traz mais problemas do que soluções, especialmente em regiões com invernos rigorosos. Mas qual é o problema? As frutíferas de caroço têm uma particularidade desfavorável. São extremamente sensíveis ao frio, e suas feridas cicatrizam muito mais lentamente do que nas macieiras ou pereiras. Para elas, um corte feito no outono é uma ferida aberta durante todo o inverno. Por essa abertura, a madeira pode ressecar com a geada e, na primavera, esporos de doenças fúngicas, como a perigosa moniliose, podem facilmente penetrar. Além disso, as frutíferas de caroço são propensas à gomose. Você certamente já notou nos troncos de cerejeiras e ameixeiras aquelas gotas de resina solidificada, que parecem âmbar. Essa é uma reação de defesa da árvore a um ferimento. E a poda de outono, com muita frequência, provoca esse processo. Em vez de acumular energia para o inverno, a árvore começa a curar ativamente suas feridas, perdendo nutrientes preciosos. Por isso, a regra geral para as frutíferas de caroço é a seguinte: no outono, faça apenas a poda sanitária mais essencial. Se você notar um galho claramente quebrado ou doente, que certamente não sobreviverá ao inverno, pode removê-lo com cuidado. No entanto, qualquer poda de formação ou rejuvenescimento deve ser adiada para o início da primavera, quando a árvore ainda está em dormência, mas os perigos das geadas intensas já passaram. Passando das árvores para um nível inferior, chegamos aos arbustos de frutos. Aqui, a poda de outono não é apenas desejável, é vital. Pensemos nos habitantes mais populares dos nossos jardins, as groselheiras e as groselheiras espinhosas. Para elas, a poda no outono é o grande segredo para a sua vitalidade e uma colheita abundante. A ideia principal aqui é o rejuvenescimento constante do arbusto. A verdade é que tanto a groselheira preta quanto a groselheira espinhosa produzem a sua colheita principal em ramos do segundo, terceiro e quarto ano de vida. Ramos mais velhos tornam-se pouco produtivos, as bagas neles ficam menores, e eles apenas adensam o arbusto, tornando-se focos de doenças. Como distingui-los? Ramos antigos são bem mais grossos, cobertos por uma casca escura, quase preta, rachada, muitas vezes com líquenes. Já os rebentos jovens são claros, lisos e flexíveis. A nossa tarefa é, todos os anos, cortar 2, 3 dos ramos mais antigos bem na base, rente ao chão. Não tenha pena deles. Ao fazer isso, está a dar um sinal ao arbusto para emitir novos e fortes rebentos, os chamados rebentos basais, diretamente da raiz. Também removemos todos os raminhos fracos, finos, que tocam o chão ou que crescem para dentro do arbusto. Idealmente, um arbusto adulto de groselheira ou groselheira espinhosa, bem formado, deve ser composto por 12 a 15 ramos de idades diferentes. Isso garante uma colheita contínua e abundante por muitos anos. Mas a framboesa é uma verdadeira aristocrata no mundo das frutas vermelhas e exige uma abordagem muito particular. Se tentar podá-la da mesma forma que outras bagas, corre o risco de ficar sem colheita. O principal que precisa saber sobre a framboesa é que os seus caules vivem apenas 2 anos. No primeiro ano, o rebento jovem cresce, ganha força e passa o inverno. No segundo ano, ele frutifica, oferece-nos todas as suas deliciosas bagas, e a sua missão na vida se encerra. No outono, ele começa a secar, e no ano seguinte já não produzirá mais uma única baga. Apenas estará ali, ocupando espaço, sombreando os rebentos jovens e servindo de abrigo para pragas e doenças. Por isso, a nossa tarefa de outono com a framboesa comum, não remontante,
É extremamente simples. Cortar bem rente ao chão, sem deixar tocos, absolutamente todos os caules que frutificaram este ano. Como distingui-los? Eles são geralmente mais escuros, lenhosos, secos e quebradiços. Neles, é possível notar os restos das hastes que deram frutos. Já os rebentos jovens, que darão frutos no próximo ano, são verde claros ou castanho claros, flexíveis e lisos. Ao remover tudo o que é velho, desbastamos os rebentos jovens, deixando 8 a 10 dos mais fortes por metro de linha. Isso garantirá luz e nutrição suficientes para eles. Com a framboesa remontante, tudo é ainda mais simples. Se quiser obter uma colheita única, mas muito abundante, no outono, então, no final do outono, pode simplesmente cortar todos os caules ao nível do solo. Agora, vamos falar sobre a rainha do jardim, a rosa. Sua poda de outono é cercada por tantos mitos e controvérsias que um jardineiro iniciante pode ficar completamente confuso. O principal mito diz: para a roseira sobreviver bem ao inverno, é preciso podá-la muito curta, quase rente ao chão. Esta é uma das crenças mais perigosas. Na verdade, a intensidade da poda de outono da roseira depende de duas coisas: da sua espécie e de como você planeja protegê-la para o inverno. Uma poda muito severa e curta pode enfraquecer a planta e até mesmo estimular o crescimento de novos brotos, especialmente se o outono for ameno e prolongado. Estes brotos morrerão imediatamente com as primeiras geadas. Por isso, a regra geral é: a poda de outono das roseiras tem, sobretudo, um caráter sanitário. Removemos todos os rebentos imaturos, moles e avermelhados. Eles não sobreviverão ao inverno de qualquer forma e apenas apodrecerão sob a proteção, criando um foco de infecção. Também retiramos todas as folhas, ramos doentes e fracos que crescem para dentro do arbusto. Quanto à poda principal, a de formação, esta é feita com base na altura da nossa cobertura de inverno. Se usar raminhos de coníferas ou amontoamento de terra, basta encurtar os ramos para uma altura de 40 a 50 centímetros. Se tiver uma estrutura de cobertura, pode deixar um pouco mais compridos. O objetivo principal da poda de outono da roseira não é formar o arbusto para o futuro, mas sim prepará-lo para um inverno confortável, removendo tudo o que é supérfluo e que possa causar problemas ou doenças sob a proteção. A verdadeira poda de beleza faremos na primavera. Agora, vamos aos arbustos ornamentais. Neles, um erro na poda de outono pode custar-lhe uma temporada inteira de flores. E a hortênsia é um exemplo clássico de uma planta que pode ser bem exigente nesse aspecto. Falar em poda de hortênsias é tão genérico quanto falar em tratamento médico. É crucial sempre especificar a espécie, pois as abordagens de poda são radicalmente diferentes. Vamos pegar como exemplo as mais populares: a hortênsia paniculata e a arbórea. Para esses tipos, a lógica é simples. Elas florescem nos ramos que crescem no próprio ano. Isso significa que os botões florais se formam na primavera, nos galhos que surgirão na nova temporada. Portanto, no outono, a poda delas não só é possível, mas necessária. Retiramos todas as inflorescências secas para evitar que o peso da neve danifique os ramos. Aproveitamos também para fazer uma poda de limpeza, eliminando brotos fracos e finos. Já na primavera, podemos realizar uma poda mais vigorosa e de formação, que estimulará o surgimento de ramos robustos com floradas espetaculares. Por outro lado, com a hortênsia macrofila, aquela que nos presenteia com suas deslumbrantes flores em tons de azul, rosa e roxo, a abordagem é totalmente oposta. Ela, de fato, é uma verdadeira princesa. Este tipo de hortênsia floresce nos ramos que se desenvolveram no ano anterior. Isso significa que os botões florais, que desabrocharão no próximo verão, já estão formados e visíveis nas partes superiores dos ramos, neste exato momento. Se você ousar podar esses ramos no outono, estará, literalmente, cortando toda a florada futura. Por isso, na hortênsia macrofila, no outono,
A única poda permitida é a remoção das flores já secas, e isso deve ser feito com extrema delicadeza, cortando logo acima do primeiro par de botões superiores. Nossa principal missão para o inverno, com esta hortênsia, não é podar, mas sim proteger esses preciosos ramos do frio e da geada. Vamos nos aprofundar um pouco mais, focando nos canteiros de flores. E quanto às plantas perenes, devemos podar toda a parte aérea rente ao solo, ou é melhor deixá-las intactas até a primavera? Assim como nos arbustos, não há uma resposta única para todas as espécies. Tudo depende da planta específica. A maioria das plantas perenes herbáceas, como hostas, hemerocallis, peônias, floxes e ásteres, realmente precisa ser podada no outono. Após as primeiras geadas, suas folhas e caules perdem a beleza, murcham e começam a apodrecer. Essa matéria em decomposição se torna um refúgio ideal para lesmas, roedores e um foco para infecções fúngicas. Ao removê-la, fazemos uma limpeza no canteiro e melhoramos seu aspecto. A poda deve ser feita deixando pequenos tocos de 5 a 10 centímetros de altura, para que na primavera não percamos o local exato onde a planta perene está. No entanto, existe outro grupo de plantas que é melhor não mexer no outono. Exemplos incluem gramíneas ornamentais como o miscanthus ou a festuca, e também algumas plantas com caules ocos, como a equinácea ou a rudbeckia. Seus caules e inflorescências secos não só são muito bonitos no inverno, cobertos por geada ou neve, mas também desempenham uma função importante. Eles atuam como uma barreira natural para a neve, criando um abrigo de ar adicional para o sistema radicular e protegendo-o do congelamento. Além disso, insetos benéficos podem passar o inverno dentro de seus caules ocos. Por isso, essas plantas podem ser deixadas até a primavera e podadas apenas antes do início do crescimento dos novos brotos. Agora, vamos mergulhar um pouco na psicologia do jardineiro. Comecemos com um erro muito comum de quem está a iniciar, cometido com as melhores das intenções: a poda demasiado precoce. Pode parecer tentador, num dia quente de setembro, trabalhar no jardim, arrumar tudo e podar. Mas para as plantas, isso pode ser uma verdadeira catástrofe. Imagine que uma árvore ou um arbusto ainda não está pronto para o sono invernal. Está a passar pelo que chamamos de segunda fase de crescimento. E, de repente, pega no seu podador e começa a podá-lo ativamente. Que sinal estará a dar-lhe? A planta não interpreta isso como uma preparação para o inverno, mas sim como uma poda de verão, que deveria estimular o crescimento de novos rebentos. E, obedientemente, começa a fazer brotar as gemas dormentes. Consequentemente, em outubro, ou até mesmo em novembro, surgirão na sua planta folhas e rebentos jovens, tenros e verdes. Pode parecer bonito, ou até fofo, mas é uma sentença de morte. Estes rebentos não terão tempo de amadurecer. A sua madeira não ficará forte antes da chegada dos primeiros frios. A primeira geada mais intensa irá matá-los. Mas o problema não fica por aqui. Para este crescimento desnecessário, a planta gastou forças e nutrientes preciosos que deveria ter armazenado nas raízes e no tronco para uma hibernação bem-sucedida. Como resultado, entra no inverno enfraquecida, exausta e com feridas de queimadura de frio nos locais dos rebentos mortos. Portanto, lembre-se, não se apresse, deixe o jardim perceber por si mesmo que o outono chegou, e só depois pegue no seu podador. Passamos agora ao erro número 2. Infelizmente, este é cometido não só por iniciantes, mas também por alguns jardineiros experientes. Chamo-lhe o corte a ouriço ou poda radical. Acontece quando, na tentativa de facilitar ao máximo a invernada da planta, ela é podada de forma excessiva, deixando apenas tocos curtos. Isso é especialmente comum em roseiras, hortênsias e outros arbustos ornamentais. Pode parecer lógico. Quanto menos ficar acima do solo, mais fácil será cobrir e menor a chance de algo congelar e morrer. No entanto, na prática,
O resultado é precisamente o oposto. Em primeiro lugar, uma poda tão radical é um enorme estresse para a planta. Ela perde grande parte dos nutrientes acumulados nos seus ramos. Em segundo lugar, e o mais importante, nos tocos curtos, restam muito poucas gemas vivas e saudáveis. São precisamente dessas gemas que o crescimento deve recomeçar na primavera. Se o inverno for rigoroso, com degelos e subsequentes geadas fortes, essas poucas gemas restantes podem facilmente morrer. E então, na primavera, a planta simplesmente não terá de onde se recuperar. Ela morrerá por completo, ou brotará muito lentamente e com pouca força a partir do colo da raiz. Por isso, lembre-se, a poda de outono não é uma eliminação total, mas sim uma correção moderada. Deixe sempre uma altura suficiente nos ramos, com uma boa reserva de gemas viáveis. É melhor remover na primavera o que eventualmente congelou e morreu, do que cortar no outono o que poderia ter sobrevivido e dado um excelente crescimento. Então, fizemos um corte bonito e correto. Mas é preciso selar essa ferida? Em torno da pasta cicatrizante, ou seiva artificial como alguns chamam, e outros produtos para selagem, há tanta controvérsia quanto sobre a própria poda. Alguns afirmam que é essencial aplicar, enquanto outros consideram um resquício do passado e até prejudicial. A verdade, como de costume, encontra-se em algum lugar no meio. Vamos entender melhor. Para que servem esses selantes, afinal? Seu principal objetivo é proteger a ferida aberta da desidratação e da entrada de umidade e micro-organismos patogênicos. Mas existem nuances. Se você cortou um galho fininho, com diâmetro inferior a 1 ou 2 centímetros, a própria árvore saudável conseguirá se recuperar sem problemas. Sua pequena ferida cicatrizará rapidamente e nenhum selante será necessário. Pelo contrário, uma camada espessa de pasta em um corte pequeno pode criar um efeito estufa e provocar o apodrecimento. No entanto, se você podou um galho mais grosso e o diâmetro do corte excede o tamanho de uma moeda de 2 rublos, aí sim a ajuda é necessária. Um corte tão grande levará mais tempo para cicatrizar e precisa ser protegido. Com o quê? A tradicional pasta cicatrizante nem sempre é a melhor opção, principalmente no outono. No frio, ela endurece, racha e não adere bem. É muito melhor usar bálsamos ou pastas modernas com fungicidas, que não apenas fecham a ferida mecanicamente, mas também a desinfetam. São elásticos, não racham no frio intenso e aderem bem. A aplicação do selante deve ser feita em uma camada fina, imediatamente após o corte, sobre uma superfície seca. É como aplicar um curativo em uma grande ferida, uma ação simples que pode evitar grandes problemas no futuro. Acabamos a poda. Agora, temos uma pilha de galhos enorme à nossa frente, e a pergunta que surge é: o que fazer com eles? A solução mais simples e óbvia que nos vem à mente é queimar tudo numa fogueira. É, de facto, uma forma rápida e eficaz de nos livrarmos dos resíduos vegetais, especialmente se apresentarem sinais de doenças ou pragas. O fogo destruirá todos os esporos de fungos e as larvas, mas não se apresse a queimar tudo. Galhos saudáveis são um recurso valioso para o seu jardim. Se tiver um triturador de jardim, você é um verdadeiro sortudo. Ao passar os galhos por ele, obterá uma excelente cobertura morta. Pode usá-la para proteger no inverno os canteiros de morangos, a base de árvores ou as suas plantas perenes. Esta cobertura morta protegerá o solo do congelamento e da secura e, com o tempo, irá decompor-se, enriquecendo a terra com matéria orgânica. Os galhos mais grossos, que o triturador não consegue processar, também podem ser úteis. Pode cortá-los em pedaços e colocá-los na base de canteiros quentes para a próxima estação. Servirão como uma drenagem duradoura e uma fonte de nutrientes para as plantas. E os jardineiros mais criativos fazem de galhos bonitos suportes para plantas trepadeiras ou elementos decorativos para o jardim. Então, antes de acender a fogueira, pense:
Talvez esta pilha de galhos não seja lixo, mas sim uma matéria-prima valiosa que ainda pode servir e embelezar o seu jardim. E agora, o momento que pode mudar completamente a sua perspectiva. Muitos pensam que o principal objetivo da poda é simplesmente remover o excesso, o que é velho, o que está doente. Mas, na verdade, o grande segredo da poda de outono não está no que você corta, mas no porquê você o faz. Você não está apenas removendo um galho, está redirecionando a energia da planta. Cada corte é uma instrução sua à árvore ou arbusto, dizendo: não gaste mais energia aqui. Em vez disso, para este broto, direcione toda a sua força na primavera. Você não se torna um carrasco, mas sim um maestro que rege o futuro crescimento, a floração e a frutificação. E quando você olha para um galho, não como algo supérfluo, mas como um recurso que pode ser redirecionado, aí sim, esse é o verdadeiro ponto de virada. Você começa a moldar o futuro do seu jardim, e não apenas a remover o seu passado. Em resumo, a poda de outono não é vandalismo, é cuidado. É o seu diálogo com o jardim, que o ajudará a sobreviver ao inverno e a encontrar a primavera cheio de vigor. Não tema o podão, se ele estiver nas mãos de um jardineiro consciente. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se você aprendeu algo novo e útil, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. E agora, uma pergunta para você. Quais plantas você tem mais receio de podar no outono e por quê? Escreva nos comentários e vamos discutir os seus maiores medos de jardinagem.